Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Deixe-me dar uma palavra inicial sobre a primeira epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro foi escrita num contexto muito específico. Estava começando a acontecer uma grande perseguição na igreja, fomentada agora pelo Império Romano. Os cristãos já sabiam o que era ser perseguido pelos judeus. O próprio apóstolo Paulo teve que sair escondido dentro de um cesto para não ser morto pelos judeus, que estavam revoltados com aquilo que eles estavam ensinando e consideravam que aqueles pregadores cristãos eram hereges, estavam distorcendo o judaísmo, estavam insultando a Deus, adorando um homem que dizia que era Deus, ou que dizia que era filho de Deus. Então, os judeus, logo cedo, logo inicialmente na história da igreja, ali mesmo no livro de Atos, a gente já começa a ver as primeiras perseguições que o judaísmo institucional fazia aos primeiros cristãos por entender que eram hereges, contrários ao mandamento de Moisés, destruidores do ensino de Moisés. Mas logo depois começou a perseguição do Império Romano, que se tornou, sim, a mais cruel, a mais abrangente, a mais extensiva. E Roma começou a perseguir os cristãos, não pelas questões religiosas, mas por questões políticas. Porque quando o Império Romano dominava uma nação, da maneira como eles foram se expandindo no mundo civilizado da época, quando eles dominavam uma nação, eles pediam uma coisa: que aquela nação pagasse os impostos a Roma e que não tivesse nenhuma autoridade superior a César. César é que é o Senhor, é o que era dito. E quando os cristãos começaram a dizer que Cristo era o Senhor, quando eles começaram a confessar que tinham um só Senhor absoluto, esse foi o motivo pelo qual os romanos começaram a ver os cristãos como grandes inimigos do império, inimigos do imperador, gente perigosa para a Pax Romana, e por isso então começaram a persegui-los. E a perseguição romana vai se estender até o ano 313 depois de Cristo, só na conversão do imperador Constantino, quando ele então oficializa o cristianismo e transforma o cristianismo em religião oficial do império. Mas aqui nesse momento da primeira carta de Pedro, você tem os primeiros passos da perseguição romana. Cristãos estavam sendo presos, cristãos tinham seus bens confiscados, cristãos estavam sendo obrigados a fugirem de seus lugares para lugares desconhecidos para não morrerem, e cristãos estavam sendo mortos. Então o apóstolo Pedro escreve uma carta que rodou pelas igrejas da Ásia Menor. Ele, no início da carta, inclusive faz menção aos lugares mais específicos para os quais a carta estava sendo dirigida. Uma carta chegava na igreja, a igreja copiava aquela carta em manuscritos, nos pergaminhos, como a gente já sabe que acontecia, e depois a original daquela carta ia para uma outra igreja, e aquela outra igreja recebia a carta, copiava em pergaminho para ficar com ela e mandava o original para outra igreja, e assim esse original ia correndo
correndo pelas igrejas e cada igreja foi ficando com as cópias, os pergaminhos. Por isso que hoje a gente tem uma série de pergaminhos que se referem, por exemplo, à primeira epístola de Pedro. Foram várias cópias que foram feitas. E uma igreja então recebia aquela carta de Pedro que tinha como principal preocupação confortá-los e encorajá-los. Era uma época de perseguição, uma época de sofrimento, uma época de angústia, uma época de dor, uma época de confusão, de perplexidade. Olha, nós sabemos disso. Não tem nada que nos lance num turvelinho de maior perplexidade e confusão do que quando as coisas fogem do nosso controle. Quando acontecem coisas na nossa vida que a gente não pode controlar. Quando a gente achava que estava se preparando ou preparado para aquela certa situação e aquela certa situação nos dá uma rasteira. Quando acontecem certas coisas que a gente vê acontecer e aquilo nos parecem coisas absurdas, que nós não entendemos, que nos deixam perplexos. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? E nós temos experiências nas nossas vidas em que estamos, sim, grande parte dos nossos momentos diante de coisas absurdas, diante do que eu costumo chamar de os absurdos da vida. E o próprio livro de Eclesiastes é um livro escrito sobre isso, que a gente não tem explicação para muita coisa que acontece nesses absurdos da vida. E aí a gente se sente traído pelas circunstâncias e tem que reprogramar toda a vida e leva uma rasteira da vida e tem que reorganizar uma série de coisas. Pois é isso que estava acontecendo com os cristãos. Se a gente está servindo a Deus, se a gente está fazendo a obra de Deus, se nós estamos consagrados ao Senhor, se nós estamos proclamando a mensagem, se estamos vivendo direitinho, se a gente procura fazer o que é certo, se a gente procura ser justo, se a gente leva a sério a palavra de Deus, se a gente coloca em prática o que a palavra de Deus faz, como é que essas coisas acontecem na nossa vida? Como é que aquele fulano que era tão apegado à palavra, tão fiel na palavra, foi morto por soldados romanos? Como é que aquele outro, que levou tanto tempo para ter aquela casinha que ele tinha, seus bens foram confiscados e ele ficou sem nada? Como é que aquele outro que estava tão bem, teve que fugir para um lugar distante que ele não conhece, onde ninguém conhece, onde ninguém o reconhece, onde ele não é nem cidadão lá, para poder poupar a vida? Onde é que está Deus? O que é que está acontecendo? Foi por isso que a primeira epístola de Pedro foi escrita, para tentar responder essa pergunta. E no engendramento da primeira epístola de Pedro, na maneira como as ideias da primeira epístola de Pedro são organizadas, o que nós temos é a seguinte figura, se a gente pode usar. No palco, as coisas estão acontecendo, mas nós não podemos esquecer que há os bastidores. O que a primeira epístola de Pedro nos apresenta é o pano de fundo que a gente não enxerga daquilo que a gente está enxergando. É como se Pedro estivesse dizendo aos seus leitores: olha, essas coisas todas estão acontecendo, mas estão acontecendo no palco. Vocês só estão vendo o palco. Existem os bastidores. Há coisas que estão acontecendo atrás das cortinas que a gente não vê. Então o ator está aqui representando a cena 3, mas nos bastidores já estão se preparando para descer o cenário da cena 4. E ele está aqui na cena 3 e só vai poder passar para a cena 4 porque nos bastidores está tudo preparado para a cena 4. O que nós vemos acontecer está acontecendo no palco apenas.
E Pedro está dizendo, não se esqueçam que Deus está nos bastidores. Nos bastidores, por trás das cortinas, as coisas continuam acontecendo. E lá na frente, haverá outras cenas dessa peça, que só vão acontecer porque Deus está nos bastidores, porque Ele está trabalhando atrás das cortinas. E embora a gente olhe para o palco e nos pareça uma cena cruel, ruim, triste, trágica, não nos esqueçamos que a peça continua e que por trás das cortinas tudo está sendo preparado para a cena seguinte. É isso que Pedro está dizendo quando ele escreve a primeira epístola. Não fiquem perplexos nem confusos, porque vocês estão vendo apenas as cenas que estão no palco. Confiem e creiam que por trás das cortinas as coisas continuam acontecendo. E lá adiante há cenas que vão acontecer por causa do que está sendo preparado atrás das cortinas. Não percam a esperança, continuem vivendo e continuem encorajados. Bem, isso em resumo é o objetivo do autor da primeira epístola de Pedro. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje pela manhã, nesse contexto, é que entre várias coisas que Pedro vai alinhavar nessa carta, para mostrar que, apesar dos absurdos da vida, das perplexidades da vida, a gente fica atrás de um sentido para as coisas, a gente fica atrás de um fio de linha que dê uma ideia de continuidade, de lógica para aquilo tudo. Uma das coisas que o apóstolo Pedro diz que dá sentido ao meio da perplexidade, ao meio dos absurdos, em meio a todas aquelas confusões da vida, porque por trás das cortinas as coisas continuam acontecendo, uma das coisas que dão sentido à vida é exatamente isso que ele diz no versículo 12 e que a gente não pode esquecer. No meio das perplexidades da vida, dos absurdos da vida, das tragédias da vida, a gente não pode esquecer três coisas. Primeiro, Deus usa pessoas. É a primeira coisa que ele diz lá. Lembrem-se dos profetas que foram usados por Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no meio de toda essa história dramática que nós chamamos vida, no meio dessas coisas que parecem às vezes um caos e um percurso sem rumo, Deus usa pessoas para atenuar as dores, para iluminar as coisas, para mostrar algo que nós não vemos, para que aconteça na nossa vida algo que não esperávamos e que vai ser uma bênção. Nós estamos cercados de anjos de Deus, que nem mesmo às vezes sabemos que são anjos de Deus e estão ali do nosso lado. Em algum momento aquelas pessoas vão ser usadas por Deus ou para nos livrar de um perigo, ou para nos alertar de alguma coisa, ou para nos confortar, ou simplesmente para dar alguma alegria, para dar alguma leveza, para a coisa não parecer tão pesada. Bem, o fato é que Pedro está dizendo, Deus usou os profetas, Deus usa pessoas. Pessoas são o primeiro e mais prioritário material de ação de Deus. Deus não usa bancos, não usa tijolo, Ele não usa madeira, Ele não usa estruturas vazias. Deus usa pessoas, o que dá vida a essas coisas. É como aquele piano ali. Ele é muito bonito. É valiosíssimo, é preciosíssimo, mas deixa ele ali, agora, ali, como ele está.
que está acontecendo ali? Nada. Nada. Não está acontecendo nada, porque aquilo ali é apenas um piano e um piano só. Mas bota um pianista lá. Senta um pianista ali naquela cadeira. Um pianista. Se eu sentar ali, continua a mesma coisa. Nada. Do jeito que está ali. Mas bota um pianista ali. E aí o pianista vai começar a tocar, e daqui a pouco ele está tocando uma música que foi a música que você se converteu há 50 anos atrás. Aí aquela música que ele está tocando no piano, que você se converteu há 50 anos atrás, já faz você lembrar do dia que você se converteu. Aí aquilo que faz você se lembrar do dia que você se converteu, faz você se lembrar da bênção que foi aquilo. E aí você se lembra da bênção que foi aquilo, e se você entrou aqui com uma dúvida consistente de se Deus ama você ou não, você imediatamente é convencido de que Deus ama você. Porque o Deus que fez aquilo na sua vida 50 anos atrás é porque ama muito você. E o que fez você se lembrar disso foi o pianista tocando a música ali. Porque Deus usa pessoas. Deus não usa coisas. Deus usa gente. Deus usa tanto gente que para fazer a maior obra que ele teve que fazer na história do universo, ele precisou se tornar gente. Ele se tornou gente como eu e você. O que Deus fez, que resolveu o problema do ser humano, foi quando ele se tornou gente. Então Deus usa pessoas. É a primeira coisa que Pedro está dizendo. Nessa confusão que a gente vive, nesses perigos todos, nesses motivos todos que a gente tem para ter uma desesperança imensa e inevitável, vamos nos lembrar que Deus usa pessoas. Segundo, Pedro está dizendo que Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Ele diz lá, os profetas não falaram para si mesmos, mas vocês hoje são abençoados pelo que os profetas falaram séculos atrás. Não era algo que eles faziam para si mesmos, mas faziam para vocês. Então a segunda coisa que Pedro está dizendo, não é só que Deus usa pessoas e que nós seremos abençoados pelos anjos que Deus coloca ao nosso lugar, mas Deus está lembrando que nós podemos ser esses anjos colocados ao lado das pessoas. Que Deus usa pessoas para abençoar outros. E assim como os profetas foram usados para nos alcançar, nós não podemos ficar preocupados apenas em sermos abençoados por Deus. Temos de nos preocupar em abençoar outros. Nós não podemos passar essas perplexidades da vida. Nós não podemos passar esses absurdos da vida só esperando que Deus mande seus anjos. O que nos ajuda a atravessarmos as grandes confusões da vida e as grandes mazelas da vida é quando nós somos usados para abençoar as pessoas. E digo mais, o que nos ajuda muito mais a enfrentar as dificuldades da vida é mais quando somos usados para abençoar outros do que quando outros são usados para nos abençoar. Porque se tem algo que traz um conforto enorme ao nosso coração, e se tem algo que traz um sentimento de significado e de sentido para a vida que a gente vive, é a gente descobrir que uma palavra nossa, um gesto nosso, uma postura nossa, foi usada por Deus para salvar alguém. Para impedir que alguém fizesse uma grande besteira. Para evitar que uma pessoa afundasse no caos. Nós não podemos ficar esperando que Deus nos abençoe através dos outros. Porque não é isso que dá verdadeiro sentido para a vida. O que dá verdadeiro sentido para a vida é quando nós somos usados
para abençoar os outros. É quando nós nos sentimos instrumentos para abençoar os outros. Essa é a segunda coisa que ele diz. E a terceira coisa que ele diz, no finalzinho do versículo, é uma coisa extremamente significativa, que a gente lê, relê e conforta demais. Quando ele diz assim, até os anjos ficam observando isso para entender esse negócio. Nem os anjos conseguem explicar. Agora você veja. Você deve estar cheio de dúvidas sobre quem é Deus de fato, como é que ele faz as coisas, como é que pode explicar certas coisas que a gente não entende, por que certas orações são respondidas, outras não, por que certas coisas acontecem na nossa vida, e você acha que não consegue explicar nada disso? Pois Pedro está dizendo, conforte-se, porque os anjos também tentam entender e não conseguem. Os anjos não conseguem entender como é que o Deus Santo, que nunca pecou, resolveu assumir a culpa de seres decaídos que vivem pecando. Os anjos não conseguem entender como é que Deus tem tanta misericórdia da gente. Os anjos não conseguem entender como é que Deus tem tanta paciência com a gente. Os anjos não conseguem entender por que Deus faz tanta questão de ter propósito para a gente. Os anjos não conseguem entender por que Deus quis criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança para se relacionar com esse ser, se ele é o Deus todo-suficiente. Os anjos não conseguem entender por que Deus usa pessoas em vez de usar a eles. Os anjos. Os anjos não conseguem entender por que Deus dá uma outra chance, uma outra chance, uma outra chance, e a pessoa cai, a pessoa se machuca, e Deus dá outra chance, ela se levanta e cai de novo, e Deus dá outra chance. Os anjos não conseguem entender isso. Em resumo, os anjos não conseguem entender como é que Deus nos ama tanto. Eles observam e tentam entender o que é que passa na cabeça de Deus. O que é que passa no coração de Deus. Qual é a de Deus? Agora, isso é confortador a beça, porque se aqueles anjos, Miguéis, Gabriéis, serafins, arcanjos, estão lá, convivendo com Deus, na eternidade, no reino da luz, o tempo inteiro diante de Deus, vendo Deus face a face, e não conseguem entender, como é que eu e você podemos entender isso? Então Pedro diz, continuem. O grande mistério da vida não são essas coisas que a gente vê e não entende. O grande mistério da vida não são esses absurdos que acontecem. O grande mistério da vida não é o estuprador matar uma criança de 3 anos. O grande mistério da vida é como é que Deus continua amando a gente. O grande mistério da vida é como é que Deus continua perdoando a gente. O grande mistério da vida é como é que Deus continua tendo propósito para a vida da gente. Então a grande pergunta que eu tenho que fazer não é por que comigo e por que eu, mas sim por que não comigo e por que não eu. Por que é que Deus me poupa tanto? Por que é que Deus me ama tanto? Por que é que Deus tem tanta misericórdia comigo? Por que é que Deus me dá tantas chances? Por que é que Deus se interessa tanto em me levantar quando eu estou caído? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Esses são os 3 pensamentos de Pedro nesse versículo. Mas eu estou falando tudo isso também muito em função de uma coisa que aconteceu essa semana e que tem a ver com tudo isso que eu falei.
Essa semana faleceu o pastor Billy Graham. Ou Billy Graham, depende muito da pronúncia aí de que lugar dos Estados Unidos você é. Como você não é de nenhum lugar dos Estados Unidos, você pode pronunciar como você quiser. Com exceção do Peter ali, meu amigo querido, que pode dizer depois para a gente o que ele prefere. Billy Graham ia fazer 100 anos ano que vem. Ele é de 1919. Morreu com 99 anos. Foi o último grande, maior representante dos avivamentos dos Estados Unidos desde o século XVIII. Na verdade, esse negócio de você reunir gente para pregar, fazer apelo e fazer um convite pessoal para as pessoas aceitarem Jesus, isso começa lá com John Wesley, fundador do metodismo, com George Whitefield, com os primeiros movimentos de avivamento na Inglaterra. Até então não se usava isso, se reunia um monte de gente, se fazia uma mensagem, depois no final se convidava para essa pessoa vir e tomar uma decisão pessoal de fé. Depois nos Estados Unidos, com os chamados Camp Meeting, durante o século XVIII, século XIX, se erguia uma tenda imensa, e uma tenda dessas, tipo essas tendas de circo, chegavam para ficar uma semana, às vezes ficavam 6 meses, às vezes ficavam 1 ano, e gente abessa ali, enchendo as tendas, e um pregador, como Jonathan Edwards, por exemplo, fazia o seu sermão e depois convidava pessoas para entregarem suas vidas a Jesus. Isso começa com o movimento na Inglaterra de avivamento e vem se estendendo, e teve o seu último representante em Billy Graham, que fez isso de maneira fenomenal. O Billy Graham começa muito novinho a fazer as suas tendas, reunindo pessoas, e logo depois estava ocupando estádios de futebol. Ele saía de casa para ficar 15 dias numa cruzada dessas, e às vezes voltava para casa só 6 meses depois, que as pessoas nas décadas de 40, 50 e 60 vinham procurando, enchiam os estádios. Ele não tinha como parar aquela série de mensagens, porque elas enchiam os lugares e há um número enorme de conversões. E a Associação Billy Graham se planejava para uma coisa de 2 meses, durava 1 ano. Billy Graham foi um desses que Deus pinça de tanto em tanto tempo, a gente não consegue explicar como é que a coisa acontece. E ele sempre dizia o seguinte a respeito dele mesmo, ele dizia: eu não sou pregador, eu não prego, eu faço apelo. E é verdade, os sermões dele eram sermões muito simples. Todos os sermões dele eram o seguinte: você é pecador, Jesus morreu por você, aceite Jesus como seu Salvador. Era isso aí. E quando ele fazia o apelo, vinha multidões à frente. Quando ele completou 80 anos de idade, a revista Time colocou o Billy Graham na capa da revista, homenagem a ele, uma reportagem muito bonita chamada The Lion in the Winter, que era a frase que Shakespeare usou na peça do Rei Lear, o leão no inverno. O leão chegou e está no inverno agora, nos seus 80 anos. E no corpo da reportagem, o jornalista diz que Billy Graham era o único desses grandes pregadores que apareciam em TV e em estádios, sobre o qual nunca ninguém levantou qualquer dúvida a respeito da sua moral ou das suas finanças. A gente já sabia o que era Billy Graham e como é que as coisas aconteciam. Ele pregava um sermão, por exemplo, numa região rural dos Estados Unidos, junto a plantadores, e ali um monte de gente se convertia. Depois ele pegava o avião e o mesmo sermão ele pregava na Universidade de Harvard. E professores e alunos se decidiam com o mesmo sermão que ele tinha pregado a plantadores da região agrícola dos Estados Unidos. Então aconteciam umas coisas com Billy Graham assim que são totalmente inexplicáveis. Mas eu
fui surpreendido quando a gente imagina, olha, eu já li mais ou menos, acho que umas 2 ou 3 biografias do Billy Graham, inclusive uma autobiografia dele, mas eu fui surpreendido essa semana, por uma coincidência dessas, na mesma semana que veio a notícia da morte dele, eu passei esses últimos dias com meus pais lá em São Paulo, e a gente estava assistindo um seriado chamado The Crown, que é um seriado da Netflix sobre a vida da Rainha Elizabeth. E por uma coincidência dessa, exatamente no dia que a gente estava assistindo, houve uma cena que foi a seguinte. Na década de 60, a Rainha Elizabeth assumiu o trono com 18 anos. O pai da Rainha Elizabeth era o Rei Gago, daquele filme que muitos de vocês assistiram, O Discurso do Rei. Ele era o irmão mais novo, porque o irmão mais velho tinha se casado com uma divorciada e não pôde assumir o trono. Fez mais ou menos o que o príncipe Charles fez aí depois de tanto tempo. E ela descobre, na década de 60, que esse tio dela, esse irmão do pai dela, durante a Segunda Guerra Mundial, entrou em negociação com Hitler, dizendo que ele facilitaria a entrada dos nazistas na Inglaterra pela França, contanto que Hitler tirasse o irmão dele do trono e o colocasse ele. Já viu o Rei Leão? A mesma coisa. Mas isso ficou escondido. Ninguém falava sobre isso. E a Rainha Elizabeth descobriu isso agora na década de 60. E quando ela descobriu que o tio estava planejando vender o trono da Inglaterra para Hitler, ela ficou extremamente revoltada e não conseguia perdoar o tio, amargurada com isso. Impediu o tio de ter acesso a ela, não queria vê-lo. Aí entra a cena do filme. Está ela com a rainha mãe, as duas estão assistindo uma cruzada do Billy Graham em Londres, transmitida pela televisão na década de 60. E ela ouvindo o Billy Graham pregando está encantada. A rainha mãe horrorizada, porque vocês sabem que os ingleses acham os americanos meio matutos, né, Peter? E a rainha mãe dizendo, que coisa absurda. Isso não tem nada a ver com a igreja anglicana. Isso não tem liturgia nenhuma. Esse homem chega lá, vai falando, dentro de um estádio, fazendo culto dentro de um estádio. Como é que pode isso e tal? A rainha mãe horrorizada. E a rainha Elizabeth encantada com o que estava ouvindo. Aí ela chama Billy Graham. Manda chamar Billy Graham para uma audiência. Era exatamente esse o episódio da série que a gente estava vendo nessa semana. Billy Graham vai à presença da rainha Elizabeth, começa a conversar com ela e ela pergunta: Deus perdoa alguém que não consegue perdoar? Aí Billy Graham para ela diz, olha, o Evangelho ensina que nós devemos perdoar porque Deus nos perdoa. E falou para ela o final do Pai Nosso, falou para ela da parábola do credor impassivo lá, e disse, ele nos leva a perdoar, temos que perdoar. Aí ela pergunta, e se a gente não consegue perdoar? E se a gente não consegue perdoar? Aí o Billy Graham diz para ela, então eu sugiro que a senhora comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por ela. E o seu coração vai sendo trabalhado por Deus. E vai levá-la ao perdão. Essa é a cena do filme. Aí eu fiquei interessado nisso, falei, será que isso aconteceu mesmo? Fui pesquisar e de fato tinha acontecido. Durante a cruzada de Billy Graham em Londres. O que eu quero terminar dizendo essa manhã é que Deus usa pessoas
Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. E os anjos, nem mesmo os anjos conseguem entender por que é que Deus faz isso. Mas você não precisa ser um Billy Graham. Billy Graham é uma coisa que Deus faz aparecer na história da igreja de tempos em tempos. É algo raro, incomum, que a gente também não explica. Fizeram uma charge bonita de Billy Graham entrando no céu e o homem barbudo recebendo Billy Graham, deve ser São Pedro, recebendo Billy Graham no céu, e uma multidão atrás ali, uma multidão enorme, e São Pedro dizendo para Billy Graham: Billy, tem um pessoal aqui que veio recebê-lo com uma gratidão enorme no coração. Mas a gente não precisa ser Billy Graham para abençoar as pessoas. Há pessoas sim que são Billy Graham, que Deus faz aparecer de tempos em tempos. Mas o que Pedro está dizendo é que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, para dar sentido um pouco à nossa vida no meio dessa confusão toda que a gente vive. Aquele seu colega de trabalho, aquele seu vizinho, aquele seu amigo, alguém está do seu lado e Deus pode usar você como um anjo para abençoar essa pessoa de alguma forma. É isso que dá sentido à vida, gente. No meio dessa violência toda, dessa corrupção toda, dessa nojeira toda que a gente vive aqui nesse país e fora, o que dá um pouco mais de sentido à vida é você descobrir que foi uma bênção para alguém. Que Deus nos use para abençoar as pessoas. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse último hino que está na nossa ordem de culto. E vamos encerrar cantando e logo depois